eu vou apresentar um pouco, são muitos centros culturais aqui, como no Rio também, mas fazendo um recorte na Avenida Paulista, considerada a mais paulista das avenidas, e focando em 3 centros culturais, né? O MASP, que seria o Museu de Arte de São Paulo, talvez o principal, não só de São Paulo, da América Latina, do Hemisfério Sul, enfim, e outros 2 que surgem. O MASP ele é de 47, 1947, só em 1968 ele passa a habitar a Avenida Paulista. E o ano passado, então, em cada uma das pontas da avenida, ele estaria mais ou menos geograficamente no centro e, digamos, como um ponto de referência também, né, central. E nas pontas, no início da avenida, sim, por favor. No início da avenida, então, a gente tem a Japan House, e no final da avenida, já quase lá na Consolação, o Instituto Moreira Salles. Nesse trabalho, eu tentei também observar a arquitetura, né? Então, é o museu, a biblioteca e a arquitetura como um todo. E esses 2 últimos, a Japan House e o Instituto Moreira Salles, eles tiveram construção sustentável também. Bom, embora o MASP, né, o mais antigo, hoje esse termo, né, sustentável, é super contemporâneo, na época, Lina Bobardi já tinha pensado no MASP como com concreto. Então, foi uma arquitetura bastante simples, né, bastante viável, e depois a gente vai ver algumas imagens também. Aqui eu coloquei até a numeração. A Avenida Paulista ela passa um pouquinho da Consolação, vai até mais ou menos 2.700. Então, vocês estão vendo aí 1.500, mais ou menos, o MASP, seria o ponto mais ou menos central. Então, só para explicar o título. Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é aberta, totalmente aberta. Então, se torna um grande calçadão também, né? Público, dos mais diversos públicos, digamos assim. E esses locais, com exceção do MASP, eles são gratuitos também. A gente vai ver, inclusive, que as bibliotecas são um exemplo, assim, eu acho que, no momento, incomparáveis até. Vocês vão ver por quê. Pode mudar, por favor? Então, de uma forma geral, as bibliotecas, no meu ponto de vista, elas já conseguem, no número 12 ali, então a gente vê o consumo, né, vamos dizer, a produção controlada e esse consumo. Então, a ideia do retornável que o livro tem através da biblioteca, isso já é muito forte na questão sustentável, que tantos outros locais tentam pensar em um objeto que possa ser reutilizado. Né? A biblioteca já faz isso inerentemente, desde os seus primórdios. Né? Então, já é uma questão sustentável. E ela estaria, então, ligada também, poderia ser até uma daquelas casinhas do 11 ali, né? Como as cidades e comunidades sustentáveis. A partir do momento que se frequenta uma biblioteca, né, que você saia da escola, e isso é muito pouco ainda, você, em contato com o livro, você já está melhorando a sua educação. Né? Então, esse fato da educação de qualidade, o fato de ir até uma biblioteca, de frequentá-la, de usá-la, já é um diferencial indo além só do que se tem na escola. E a ideia do bem-estar, né? A Lina Bobardi também, a arquiteta que eu falei para vocês do MASP. Então, ela tem a ideia, né? Ela colocou, deixa eu ver só se eu não me perco um pouco, assim, da ideia do bem-estar também. Então, ela sempre colocou, evitava usar centro cultural e sim como centro de lazer. A biblioteca a gente pode ver também como um centro, como um espaço de lazer, né? Principalmente para as crianças, elas se divertem aprendendo, assim, é quase imperceptível, né, para elas que estejam ali num local também de aprendizado, porque é muito forte a questão do lazer. Bom, aí, especificamente aqui na Paulista, a gente tem alguns outros locais que não são só esses 3, inclusive a Fiesp, que é ligada à indústria, né? Então, a inovação, a gente tem o Instituto Itaú Cultural, então são parcerias também
que têm dado certo, também são públicos, né? Então, por mais que sejam instituições particulares, elas provêm a ideia do público, né? Da consulta, enfim. Bom, é isso. E, especificamente, no caso da Japan House, do MASP e do Instituto Moreira Salles, a gente percebe também, como eu falei, construções sustentáveis, desde a arquitetura ali sendo sustentáveis, e o bem-estar, vocês vão ver também por quê depois, mais especificamente. Bom, aí, então, o MASP, ali um estudo da Lina Bobardi, ali em cima, e ela mostrando bem, essa seria a biblioteca, né? O estudo, o desenho ali dela, muito relacionado, então, tentando relacionar o museu com a biblioteca, a exposição da obra de arte, né? E essa arquitetura que ela fez, já que hoje é muito comum, né? Então, grandes janelas possibilitando a entrada da luz natural, né? Para utilizar pouco a luz artificial, né? Então, bastante, toda em comunicação com o espaço interno também, além do externo. Vocês podem ver que o custo não tem quase ornamentos naquela época, né? Por mais que o modernismo estava ficando muito forte ali, mas não tem muito ornamento. E ela falava que era uma arquitetura até despida. Se a gente for ver, né, na entrada da biblioteca, a gente tem a Vênus Victrix, só que daí que representa um retorno ao greco-romano, aos clássicos, que é mais ou menos isso que o MASP tem feito, infelizmente. Porque tem toda a ideia do modernismo, do popular, do coletivo que a Lina Bobardi tinha, mas voltando um pouco aos clássicos, infelizmente. Aí só um pouco mais, né, sobre a biblioteca. Tem uma área de obras raras, ali também tem obras do século XVI, mas daí, para ter esse acesso, por exemplo, quando eu fui, estava totalmente travada, não era tão aberto, que é essa proposta, a proposta desse artigo é não só a avenida aberta, como a biblioteca aberta, o museu aberto. Então, a gente vai ver que esses dois, a Japan House e o Instituto Moreira Salles, eles são totalmente abertos. Essa é a biblioteca, por exemplo, que é facilmente confundível com uma livraria. Tanto é que eles colocam papeizinhos escritos, os livros não estão à venda, é só para consulta. No entanto, você não pode retirar. E aí vocês estão vendo que tem um espaço do café, com o jardim, com a biblioteca, é tudo mais ou menos integrado, né? Não tem divisórias muito certas, alguns livros são expostos abertos, uma área que seria sala de leitura ou então de estar, né? Também grandes janelas que possibilitam a entrada da luz natural. E lá fora, escultura de bambu, revestimento de bambu, e paisagismo com bambu. Eu já vou, só falta mais um. O bambu é um dos materiais, é uma gramínea, né? Mas ela é totalmente considerado um dos elementos mais sustentáveis, porque não precisa de replantio, né? Então, você consegue fazer uma série, tem uma série de possibilidades de objetos à construção. Então, eles tentaram explorar muito isso, e o bambu é um dos símbolos do Japão, né? Essa é um museu de cultura japonesa. Passo só mais uma, que daí acho que a gente consegue ver melhor. Aqui embaixo tem esses monolíticos, né, que dividem por assunto, não é ordem alfabética, é por assunto, e todos relacionados à cultura japonesa. Tecnologia, design, crianças, viagem, enfim. E totalmente aberto, então, como eu falei, para consulta, enfim. E, por último, o Instituto Moreira Salles, também uma construção também sustentável, grandes janelas de vidro, permitem entrada de luz. Só que aí eles tiveram uma ideia de ser a entrada à praça, realmente no 5º andar, para ganhar aquele vão livre, como um MASP lá embaixo. E o grande destaque é a biblioteca. Conforme a gente sobe pela escada rolante, isso, a gente já visualiza a biblioteca, que é praticamente um show, assim. E ela é totalmente fechada, só a partir do 5º andar que você vai ter acesso à biblioteca. Agora, acho que é o último slide. E aí a gente tem, então, uma visão da praça, isso, essa aberta, e aí que você vai descendo até ter o acesso à biblioteca. Tem uma área ali, então, isso é onde isso, aí,
Não, mas à direita, isso. Vamos dizer, uma sala de leitura, de estar também. A parte central seria uma área expositiva, vejam só, expositiva, com livros, enfim, que seria uma versão reduzida do caso Flávio, que está tendo aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. Então, é um objeto, um revisteiro expositivo também. Tem uma obra do Calder, Alexander Calder, também bastante representativa, né? Então, que se comunica com a avenida. Enfim, só para... Eu não lembro se tem mais um slide, ou se esse foi o último. Aqui, só uma visão, então, da biblioteca. Ela também, assim como lá no MASP, tem um revestimento de vidro que permite um diálogo com a área externa. Tudo isso não precisa, vamos dizer, ter um cadastro. É só você chegar, sentar, consultar, totalmente aberta, totalmente gratuita, ninguém precisa saber o nome de ninguém para consultar, só não pode retirar, então. É isso. Parabéns, Tânia. Convido agora o Maicon e a Marisa para apresentar o trabalho do Hermano José, o percurso de um artista em prol da natureza. Olá, boa tarde. Meu nome é Maicon, sou graduando em Artes Visuais e a gente fez esse artigo, no caso fui eu, Maicon, Marisa, que é museóloga, e um outro amigo meu que também é estudante de Artes Visuais. Você pode passar. No caso, a gente fez o artigo sobre um artista da Paraíba chamado Hermano José. E o objetivo desse artigo era disseminar a atuação dele como tanto militante ecológico quanto militante cultural. Pode passar. A Hermana José nasceu no interior da Paraíba, mas foi começando... Não, pode passar. A outra. Isso. Então, foi começando na capital que ele começou suas pinturas. No caso, ele começou as pinturas dele com um caráter de registros. Então, ele apenas pintava paisagens de João Pessoa. E uma parte bastante explorada dele foi as barreiras que lá existem. Tanto que essas são a série Barreiras de Gramame. E a próxima é a Barreira do Cabo Branco. Com o tempo, ele foi percebendo a degradação que essa barreira foi sofrendo. Tá. Passa, por favor. Isso. A Barreira do Cabo Branco, ela é o ponto mais oriental das Américas. E devido a não, como eu posso dizer, a não preservação, ela está cada vez mais se degradando. Então, com isso, ele percebeu que ninguém estava fazendo nada contra para amenizar essa degradação. Então, ele começa a série que é a Barreira do Cabo Branco, que a intenção dele era pintar periodicamente, ou seja, não teria um valor exato, assim como os expressionistas exploraram a parte de cor, de luz. Então, ele foi explorando tipo fotografias. Ele pintava em um ano, depois de 2 anos ele pintava de novo, para as pessoas perceberem como elas eram naquele tempo e como elas estão atualmente. Não, volta. Volta, isso. E aí ele consegue entrar no ateliê de gravura do MAM, que foi um dos momentos mais importantes da gravura brasileira. E lá ele começa a explorar as texturas da barreira. E lá também, quando ele veio aqui para o Rio, ele conheceu e virou amigo do Burle Marx. Aí tu passa isso. E aí, com o Burle Marx, ele começou a discutir uma maneira de tentar preservar mais esse lugar. E aí ele conseguiu, quando ele voltou do Rio de Janeiro, quando ele voltou para João Pessoa, ele conseguiu que o Estado levasse Burle Marx para lá para fazer um projeto de contenção da barreira, que, no caso, foi o Projeto Nacional do Cabo Branco, onde a intenção de Burle Marx seria reflorestar
e tornar um lugar intocado, que aí, com isso iria amenizar a degradação da barreira. Só que, devido à especulação imobiliária, que é frequente nessa parte, esse projeto terminou nunca sendo concretizado. E, com isso, a barreira está constantemente caindo. E, durante estudos feitos pela Universidade Federal da Paraíba, estima-se que entre 50 centímetros a 2 metros está caindo todo ano. Então, a estimativa é que, em 20 anos, esse lugar deixe de ser o ponto mais oriental das Américas. Isso, mais coisas que estão acontecendo. E outro momento importante dele seria o de tentar criar um museu, já que João Pessoa não tem um museu de arte fixo, não tem propriamente um museu de arte. E aí, quando ele vira professor da Universidade Federal, ele reúne todo o acervo de arte que tem disperso pela universidade e cria a Pinacoteca da UFPB, que, no caso, consiste em tentar fazer um ponto cultural